Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês andam? Como é que tá a preparação para o Enem? Espero que estejam estudando bastante aí, estamos chegando na reta final. A prova não é nenhum bicho de sete cabeças, é só ir revisando bem e acho que vocês vão estar muito bem. Hoje eu estou trazendo para a gente aqui uma questão de química orgânica, de reações de esterificação. É uma questão que geralmente cai bastante porque ela está muito ligada a aplicações industriais e está na base da química orgânica. Essa questão em particular tem várias ramificações interessantes aí para a gente ver dentro da matéria. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente colocar o enunciado dessa questão. O enunciado dela é um pouco grande, mas acho que, bom, espero que pelo menos caiba aqui dentro da nossa caixa. Aqui. Aqui. Aqui, deu. E já dá para a gente trabalhar. Então, não deu para colar aqui junto a reação que ele coloca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa reação e vou escrever ela aqui, ó. Então, aqui a gente tem um composto 1 mais um composto 2. Opa, aqui a gente tem a rota A. Aqui a gente tem a rota B. Depois a gente tem essa molécula aqui, ó, como produto. Mais água. Certo? Então, a gente tem essa reação aqui. Então, vamos agora para o enunciado da questão. Os ésteres são utilizados como essências de frutas e aromatizantes na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. Considere a reação entre um ácido carboxílico 1 e um álcool 2, de acordo com o esquema reacional abaixo, formando o éster representado pela estrutura 3, que é essa daqui, né? Eu esqueci de botar 3 aqui embaixo. Que possui aroma de abacaxi e é usado em diversos alimentos e bebidas. Esse éster aí é aquele éster que você sente quando você come uma bala de abacaxi, por exemplo, Juquinha. Sobre o assunto, é correto afirmar que 1. Composto 1 possui 2 átomos de hidrogênio ionizáveis, classifica como um poliprótico. Então, gente, geralmente nessas questões que são várias opções e você tem que escolher quais são as certas, o que eu faço é pegar e já ler e verificar rápido, para não demorar muito tempo tendo que voltar nelas. Então, vamos já verificar se essa 01 está certa ou está errada. Então, vamos lá. O composto 1 possui 2 átomos de hidrogênio ionizáveis, o que o classifica como um ácido poliprótico. Tá, então, primeiro, antes de a gente saber quem é o composto 1, certo? Então, eu vou abrir uma outra página aqui e vou colocar a nossa primeira opção. 01, certo? Então, a gente tem quem? Antes de tudo, a gente tem como produto essa molécula aqui, né? Peraí, eu vou fazer só o diagrama de... Isso. De bastão dela. Opa. Certo? Então, aquela molécula que a gente estava vendo ali, ela é essa daqui, na verdade, certo? É a mesma molécula, só que a gente fez um outro tipo de diagramação para ela. Vocês estão vendo? Ó, a mesma estrutura, só que cada átomo de carbono aqui é um vértice, cada linha é uma ligação entre os átomos de carbono, certo? E os oxigênios são simplesmente os oxigênios mesmo, isso aí não tem diferença nenhuma. Então, a gente tem aqui a nossa estrutura da molécula e ele já fala para a gente que isso aqui é um éster, né? Agora a gente tem que responder de onde veio esse éster, na verdade, né? Como a gente sabe, na reação de esterificação, um éster vem sempre da reação entre um ácido carboxílico
e um álcool. Quem são esses ácido carboxílico e esse álcool? É uma coisa que a gente tem que responder para saber dessa questão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir essa molécula em duas partes. Uma que é essa daqui e a outra que é essa daqui, ó. Por que eu estou dividindo a molécula nesses dois pedaços? Porque eu sei, conhecendo a esterificação, qual é a estrutura resultante da reação de esterificação, que um pedaço, que é o da esquerda, que tem esse oxigênio aí com ligação dupla, essa carbonila, vai vir do ácido carboxílico e outro pedaço vai vir de um álcool, certo? Então, qual é o ácido carboxílico que tem mais ou menos essa estrutura da nossa esquerda, né? Essa estrutura um pouquinho maior aí. Vamos escrevê-la aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Oxigênio. Esse cara aqui, certo? Quem é esse cara daqui? Esse cara daqui é o... Opa. Vou mudar a cor aqui para preto. Ácido butanóico. Opa, butanóico. Certo? Por quê? Porque ele é um ácido carboxílico e ele tem 4 carbonos. Então, vem o prefixo buta. Certo? Beleza. Então, próxima etapa, a gente vê de onde veio o outro pedaço da molécula. Opa, não sei porque esse negócio ficou mais fino, mas vamos... Ah, aqui. Beleza. O outro pedaço da molécula veio da onde? Isso daí tem que ser, né? Se ele reagiu com esse ácido carboxílico, tem que ser um álcool. Então, a gente vai fazer um álcool exatamente com essa mesma estrutura aí, ó. Esse álcoolzinho aqui. Qual é o nome dele? É o famoso etanol, né? Sem dúvida nenhuma. Esse cara que está aqui. Certo? E aí, como produto, quando a gente pega e tem a reação entre esses dois caras aqui, ó, que eu vou fazer com essa setinha. Opa. A gente vai ter o quê? O nosso éster mais uma molécula de água, que é a reação que a gente tinha lá anteriormente, certo? Então, voltando para a questão, agora que a gente sabe quem ele é, ele pergunta o seguinte: o composto 1 possui 2 átomos de hidrogênio ionizáveis, o que o classifica como um ácido poliprótico. Para ele ter 2 átomos de hidrogênio ionizáveis, ele tem que ter 2 funções ácido na mesma molécula. Como vocês podem ver, esse ácido butanóico aqui tem uma só função ácido. Então, essa 1 está incorreta. Vou escrever aqui 1H ionizável. Certo? Então, essa 1 está incorreta. Beleza? Vamos para a 2. O composto 1 é o ácido etanóico. Bom, ele está falando de um ácido, beleza? Então, não pode ser o álcool, que a gente está na mão aí, que é o etanol. Se ele fosse o ácido etanóico, ele teria 2 carbonos na cadeia dele. Ele tem 2 carbonos? Não. Então, essa aqui já está de cara incorreta também. Porque a gente sabe qual é a identidade desse ácido. Ele é o ácido butanóico. Certo? Então, essa aqui está incorreta. Agora a gente vai para a questão 4. O composto 2 é o butan 1-ol. Então, a gente sabe quem é o composto 2, né? Como a gente sabe quem é o 1, a gente também sabe quem é o 2, que é o nosso álcool, que não é o butan 1-ol. Ele, na verdade, é o etanol. Então, se você parar para reparar, na 1 e na 2, ele inverteu quem são o nosso ácido carboxílico e o nosso álcool. Então, isso aqui, ó, na verdade, é o etanol. Certo. Agora vamos para 8. Opa, 08. Na 08 ele pergunta o seguinte:
Composto 3 é o isômero de função do ácido hexanoico. Isômero de função do ácido hexanoico. O que é um isômero de função, gente? O isômero de função, ele tem... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isômero de função. Opa. Mesma composição, porém função química diferente. Então, ele, para ser um isômero de função, ele tem que ter uma outra função química, tá? Se, no caso, ele era um ácido carboxílico, ele não pode mais ser um ácido carboxílico, certo? Então, vamos verificar isso aqui, ó. No caso dessa nossa molécula 3 aqui, ele é o quê? Ele é um éster, certo? E o que ele está perguntando é em relação ao ácido hexanoico. Então, vamos escrever aqui do lado a estrutura do ácido hexanoico para ver se ele se parece com a nossa moléculazinha ali, com o nosso éster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio. Hidroxila. Tá. Aqui, ó, a gente tem um CH3 aqui e outro CH3 na ponta. Beleza. Então, a gente tem 2 carbonos mais 6 hidrogênios. Aqui a gente tem 1, 2, 3 CH2, certo? Então, a gente tem mais 3 carbonos e mais 6 hidrogênios. E mais um carbono aqui. Então, a gente, ó, carbono total dá C6 para a fórmula do nosso éster. Mais 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 3, 12. C6H12, O2. Tá? Essa aqui é a nossa fórmula do nosso éster. Qual é a fórmula do nosso ácido carboxílico? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, aqui, ó, C6 também. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 1, 12. H12, O2. Então, eles têm a mesma fórmula e têm funções diferentes. Então, essa 8 aqui, ela está certa, gente. A gente vai contar ela para os nossos pontos. Se você for parar para perceber, na verdade, sempre quando você tem um deslocamento da cadeia sem mudar a quantidade de ligações duplas, você vai ter um isômero de função, tá? Quer dizer, se você mudar a função, né, de fato. Nesse caso aqui isso acontece, tá vendo? Não mudou a quantidade de ligações duplas, mudou só rearranjou a forma e o lugar onde estavam esses oxigênios. Por isso que você tem uma isomeria de função. Então a 8 está certa, agora vamos para 16, se eu não me engano, certo? 16. Isso. A reação que ocorre no sentido indicado pela letra A é denominada esterificação, ao passo que a reação que ocorre no sentido indicado por B é uma hidrólise. Então, gente, de fato, o que acontece na direção da A é uma esterificação, né? Isso aí é a reação básica aí de esterificação. Agora, a B ser uma hidrólise, o que isso quer dizer? Uma reação de hidrólise acontece quando você tem... Eu vou escrever aqui isso aqui para gente, porque hidrólise é importante. Hidrólise. Quando você tem uma molécula de água que... Melhor, vou colocar adição de uma molécula de água que gera a quebra de uma molécula em duas ou mais. Então, o que acontece? Você tem uma molécula de água entrando ali em uma molécula e quebrando ela em duas partes ou mais, que é exatamente o que acontece aqui. Você está vendo? Você tem um éster, essa molécula de água vem, entra nesse éster e quebra ele em um ácido carboxílico e um álcool, certo? Olha que maneiro. É exatamente essa reação de quebra, de hidrólise, que acontece dentro do seu estômago quando você come. Desculpa, quando você come não. Quando você digere. Porque as gorduras, elas têm ligações de éster, né? Então a água entra lá na gordura e arranca esse pedacinho dele, quebrando a molécula de gordura em duas.
certo? 2 ou mais, né? O glicerol e o seu ácido graxo, que é uma molécula de ácido de cadeia longa, tá? Então, essa 16 aqui, opa, ficou verde, vai ficar verde mesmo. Essa 16 aqui tá certa, tá? Agora vamos para 32. Aqui. A adição do composto 1 ou 2 em excesso favorecerá a reação no sentido indicado pela letra B, deslocando o equilíbrio para a reação para a esquerda. Então, o que ele está falando é o seguinte: você coloca no seu meio reacional mais de 1 ou de 2, e ele está falando que isso vai direcionar a nossa reação, deslocar o nosso equilíbrio no sentido da esquerda, certo? Para formar mais ainda de 1 e de 2. Gente, para pensar. Isso faz sentido na sua intuição? Não, né? Porque se você está colocando mais desses 1 e 2, a tendência vai ser consumir eles, certo? Vai ter um excesso deles. Então, isso aí está incorreto, exatamente. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Deslocamento de equilíbrio, melhor. O deslocamento de equilíbrio acontece na direção do consumo dos reagentes adicionados. Tá? É tipo só você pensar no seguinte: se você está inserindo uma coisa nova ali no meio, a tendência vai ser consumir aquela coisa nova que você está inserindo. Tá? Então, isso aqui, opa, botei verde aqui, não é verde, não, é vermelho. Isso aqui está incorreto. Tá? Então, qual vai ser a nossa soma total, galera? Nossa soma total vai ser 8 mais 16. Então, aqui, ó. Total 24, certo? Se você for olhar lá no gabarito da tia Sônia, é exatamente isso, 24. Então, está certíssimo e nós gabaritamos a questão. Perfeito? Então, show de bola. O que acontece agora? Eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa questão aí, esse vídeo. Obrigado por estarem vendo esse vídeo e muito bons estudos. Até a próxima. Beijos e abraços.